Bem-vindos ao programa Aroma de Vida. Este programa tem como propósito fazer exposições bíblicas e nós estamos fazendo a exposição da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. E eu convido você a ler esta carta e a acompanhar semanalmente as exposições da palavra de Deus. Nós já consideramos neste programa que o autor da primeira carta de Pedro foi o apóstolo Pedro. Pedro foi apóstolo de Jesus Cristo. Isso significa dizer que ele era um representante autorizado de Cristo. Então, logo no início da carta, Pedro se apresenta como alguém que representa Jesus Cristo, como alguém que é autorizado por ele. Isso significa que tudo quanto ele escreveu, tudo quanto seus destinatários lerão, tudo quanto os cristãos ao longo dos séculos leem nesta carta, não são as palavras de Pedro, os pensamentos de Pedro, as ideias de Pedro. Pedro, por ser apóstolo, ele tem autoridade não só para pregar a própria palavra de Deus, mas também para escrever a palavra de Deus. Assim, os cristãos para os quais ele escreve e as igrejas espalhadas em 5 grandes regiões da Ásia Menor, atual Turquia, tinham a plena certeza de que tinham nas suas mãos a própria palavra de Deus através da instrumentalidade de Pedro, porque além de discípulo, ele foi escolhido por Jesus para ser seu apóstolo. Também já consideramos que Pedro escreveu para os seus destinatários. Quem eram os destinatários? Eram os cristãos, eram os crentes, eram os convertidos, os salvos. E Pedro chama seus destinatários de eleitos. Ninguém pode ser cristão, salvo, convertido ou crente genuíno se não tiver sido eleito. E nós já consideramos que, do ponto de vista humano, as razões para a eleição estão no eleito. No entanto, do ponto de vista bíblico e divino, todas as razões para a eleição, elas não estão no eleito, mas no eleitor. E quem elegeu foi Deus. Portanto, Pedro chama os seus destinatários de eleitos. Eleitos peregrinos, por quê? Porque esta era, esta criação, esta terra não é o destino último. O cristão se entende, se percebe como um peregrino, como um estrangeiro, porque ele está caminhando rumo à pátria celestial, ao seu destino último e derradeiro, o céu. E os eleitos peregrinos da dispersão, porque eles estavam espalhados por toda a face da terra. E hoje, muito mais, em todos os continentes, o evangelho chegou e os cristãos estão espalhados. E assim como os judeus desejavam, ansiavam retornar para novamente reunirem-se na terra prometida, há um anseio no coração de cada cristão pela assembleia que será aquela assembleia geral que se reunirá no céu, a igreja, todo o povo de Deus, de todas as nações, todas as etnias, todos os continentes se reunirão no céu para viver no novo céu e na nova terra, adorando e servindo ao Criador. Hoje nós veremos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. O texto diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas.
Para fins didáticos, nós veremos em um slide o que o apóstolo Pedro disse neste precioso verso. Pedro afirma que os cristãos são os eleitos, segundo ou de acordo com a presciência de Deus Pai. Eles são eleitos pela santificação do Espírito. Eles são eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Como esse slide deixa claro, você pode perceber que o apóstolo Pedro fala da obra do Deus Uno e do Deus Triuno. Temos aqui a descrição do papel, da função, da obra de Deus Pai na salvação dos eleitos, da obra de Deus, o Espírito Santo, e da obra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. No texto grego, nós temos três preposições traduzidas aqui por segundo, pela e para. Então vejamos, eleitos, os cristãos foram eleitos de acordo com a presciência de Deus Pai. A base da eleição dos cristãos, dos eleitos, é a presciência de Deus Pai. Como esta eleição se deu na vida dos eleitos? Ela se manifestou através da santificação operada pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é a santificação dos eleitos. E também os eleitos foram eleitos com este propósito, para a obediência, portanto, para obedecer a Jesus Cristo, e para a aspersão, para serem aspergidos com o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Vamos então considerar, a partir de agora, cada um dos aspectos desta maravilhosa declaração do apóstolo Pedro, que está exatamente no prefácio e nos cumprimentos. Nos 2 primeiros versos, quanta doutrina, quanta teologia, quanto esclarecimento. Eu posso imaginar os cristãos em diversas igrejas espalhadas lendo e sabendo. Pedro está afirmando que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós fomos eleitos pela santificação do Espírito. Nós fomos eleitos para obedecer e para sermos aspergidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que declaração maravilhosa! Vamos considerá-la, a declaração de Pedro, capítulo 1, verso 2, em partes. Em primeiro lugar, Pedro está afirmando que os eleitos foram eleitos segundo ou de acordo com a presciência de Deus Pai. Como devemos compreender a presciência? Esta palavra, ela pode significar apenas um conhecimento prévio, um conhecimento de antemão, um conhecimento antecipado de coisas que ocorrerão no futuro. E só Deus, em virtude do atributo da sua presciência, da sua onisciência, é capaz de saber de tudo e de todas as coisas. Para Deus, em virtude deste atributo de onisciência, não há surpresas, imprevistos, nada pega a Deus de surpresa. Mas nós não podemos compreender a palavra presciência neste texto com este sentido restrito e limitado, como se Deus, ele, em virtude da onisciência, ele soubesse que em determinado tempo você, eu, ouviríamos o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho nós nos arrependeríamos e nós depositaríamos fé em Jesus Cristo para a salvação. A presciência não é apenas Deus sabendo como eu agirei e como eu reagirei diante do seu santo evangelho e da sua proclamação, de um modo passivo, como se Deus impotente não pudesse fazer nada ou não quisesse. A palavra presciência
o pré-conhecimento, ela significa muito mais. Ela está relacionada ao plano e ao propósito de Deus. Os cristãos são eleitos de acordo com a presciência, o plano de Deus, o propósito de Deus Pai. No texto de Atos 2:23, nós encontramos esta palavra, este mesmo substantivo, nós encontramos. Está escrito lá em Atos 2:23 o seguinte: ele, e Pedro, está pregando no dia de Pentecostes, seu primeiro sermão, e ele diz, ele, referindo-se a Jesus, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Observem aí, presciência, a mesma palavra. Vós, disse Pedro para os seus ouvintes, o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. De fato, nós sabemos que Jesus foi entregue. Ao ler os evangelhos, nós veremos que Judas entregou Jesus aos soldados enviados pelas autoridades judaicas. Esses soldados o prenderam e o levaram e o entregaram às autoridades judaicas, ao Sinédrio. O Sinédrio, depois de julgá-lo e condená-lo, o entregou a Pilatos, o governador romano. E Pilatos, depois de julgá-lo e condená-lo, o entregou aos soldados romanos para que o crucificassem. Será que foi ali que Jesus foi entregue? É isso que Pedro está dizendo neste texto? Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus? Com certeza não. Jesus foi entregue. Deus não poupou o seu próprio filho, diz Paulo, antes o entregou. Quando essa entrega se deu? Ela se deu na eternidade. Na eternidade, o Pai entregou o Filho para que ele viesse ao mundo, morresse na cruz e derramasse o seu sangue. Portanto, quando os homens o mataram, quando os homens o crucificaram pelas mãos de ímpios, eles fizeram aquilo que Deus não só previu, mas Deus quis que fosse assim. Fazia parte do plano, do propósito de Deus, que Jesus fosse entregue, tanto por ele quanto pelos homens. Então o que aconteceu ali não foi Deus, de uma forma impotente, vendo o que os homens fizeram com o seu filho. Fizeram o que Deus quis que fosse feito, para que pudesse haver salvação. Isso ficará mais claro ao considerar ainda o capítulo 1 de 1 Pedro, versículo de número 20. Nesse texto, nós temos o verbo. Pedro diz que o sangue de Jesus, no versículo 19, ele diz, segundo o texto bíblico, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula e sem mancha, o sangue de Cristo. Então, ele diz, conhecido já antes da fundação do mundo. Observem, é a mesma palavra, só que não é o substantivo de 1 Pedro 1:2, mas é o verbo. Então, Jesus foi pré-conhecido, o sangue dele foi pré-conhecido já antes da fundação do mundo. Quando você começa a construir, você lança os alicerces, a fundação, e sobre ela você constrói tudo. Antes de Deus lançar os fundamentos do universo, antes de Deus criar este magnífico universo, diz o apóstolo Pedro, o sangue de Jesus Cristo, a sua morte na cruz do Calvário, ela já era conhecida por Deus. Este sangue foi conhecido, foi pré-conhecido. Isso significa que não foi naquele momento que Deus previu que seu filho teria o seu sangue derramado. Houve uma decisão
no conselho da Trindade, da triunidade divina, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, o papel de Deus foi enviar o seu Filho, e o papel do Filho foi encarnar-se, vir para morrer. Então, antes da queda, antes da criação do mundo, Deus já sabia, e Deus não só pré-conhecia, mas Deus quis que fosse assim. Fazia parte do plano dele, do propósito dele, salvar a humanidade através do sangue derramado do seu Filho. Portanto, quando Pedro diz eleitos segundo, de acordo com a presciência de Deus Pai, que é a base da eleição, nós não devemos interpretar apenas como de acordo com o conhecimento prévio, antecipado, de antemão, que Deus teve dos fatos futuros, sem nada fazer por impotência ou sem nada fazer por não querer. A presciência deve ser entendida como o propósito de Deus, o plano de Deus. Assim, eleitos, os cristãos foram eleitos de acordo com o plano, de acordo com o propósito, de acordo com a presciência de Deus Pai. Pedro também chama, neste texto que estamos considerando, Deus de Pai. E Ele é o Pai de Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus. E quem somos nós? Nós, os cristãos, os eleitos dispersos, os eleitos peregrinos, de acordo com a presciência de Deus Pai, eles foram regenerados. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, deixando claro, portanto, que Ele é o Pai e Jesus Cristo é o Filho. E o que foi que Ele fez? Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo, Ele nos fez seus filhos. Portanto, nós somos filhos de Deus e Ele nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Lemos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, o seguinte: como filhos obedientes, diz o apóstolo Pedro, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Pedro se dirige aos eleitos, agora chamando-os de filhos obedientes. E eles são filhos porque eles nasceram de Deus, eles foram regenerados, nasceram do alto, nasceram de novo. Então, a primeira declaração que nós temos a respeito dos eleitos é: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus é o Criador de todas as criaturas, mas Ele é o Pai daqueles que Ele regenerou. Aqueles que Ele regenerou são aqueles que Ele elegeu. Foi aqueles por quem Cristo morreu e derramou o seu sangue. Pedro também nos diz que os eleitos, eles são eleitos pela santificação do Espírito. E agora ele está falando do papel, da obra do Espírito Santo, a obra santificadora. Santificar significa separar, colocar à parte. Foi o Espírito Santo de Deus quem nos santificou, quem nos separou do pecado, de uma vida de insubmissão, de desobediência a Deus. Foi o Espírito Santo quem nos separou deste mundo caído, pervertido e rebelde contra Deus. Foi o Espírito Santo quem nos separou e nos tirou, de acordo com o ensino bíblico, do poder de Satanás. Essa é a obra santificadora. No entanto, é preciso compreender que a palavra santificar na Bíblia, temos no Novo Testamento dois sentidos. O primeiro deles refere-se àquela obra inicial,
que ocorre no momento da conversão. No momento em que uma pessoa ouve o Evangelho, ela se arrepende e crê, ela é regenerada e se converte, ali ela é santificada. Por isso, o seu status, a sua posição é santo. É por essa razão que os escritores bíblicos escrevem suas cartas para os santos. Os cristãos são santos. A Bíblia não ensina que as pessoas devem viver vidas santas para que elas se tornem santas. Mas porque elas são santas, elas devem viver vidas santas. E os cristãos são santos pela obra santificadora do Espírito Santo. Vejamos alguns textos que deixam isso claro, essa obra inicial santificadora do Espírito. Em Atos, capítulo 26, verso 14, Jesus falou para Paulo que ele o enviava aos gentios. Com que propósito? Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando o Senhor diz entre os que são santificados pela fé em mim, ele está deixando claro que essa obra aconteceu no momento da conversão. Pela fé em Cristo, eles foram santificados. E nós não devemos confundir santificados com o segundo sentido do Novo Testamento, a santificação, que se refere a essa obra de transformação moral do caráter e da conduta, de modo que cada vez mais nós pareçamos menos com nós mesmos pecadores e cada vez mais com o Filho de Deus. Pedro não está se referindo a esta obra da santificação do Espírito, mas a obra primeira, como descrito pelo Senhor Jesus para Paulo, os que são santificados pela fé em mim. Houve uma santificação no momento da conversão. Ele nos separou para si, para pertencermos a Ele e sermos dele. Também nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Paulo escreve à igreja de Deus em Corinto, observem bem, para quem ele escreve? Para a igreja. A igreja é constituída de quem? Aos santificados em Cristo Jesus. É a obra de santificação pela fé em Cristo que o Espírito Santo opera. Agora observe, chamados para serem santos. Os cristãos são santos porque foram santificados, separados, e eles foram chamados, essa é a sua vocação. Foi com esse propósito que foram santificados, para serem santos. E aí, nessa segunda frase, Paulo está se referindo a essa obra progressiva de santificação operada pelo Espírito Santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. No texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, Paulo está dizendo o que os coríntios eram antes da regeneração e da conversão. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, lavados, santificados, justificados. Tudo isso aconteceu naquele primeiro momento, quando ocorreu a pregação do Evangelho, houve a regeneração, o novo nascimento e a conversão, o arrependimento e a fé. Naquele momento, os cristãos foram lavados, santificados e justificados. O texto de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 12, também nos ajuda a compreender. Ele diz, por isso,
para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Então, Jesus sofreu, foi crucificado, derramou o seu sangue. Com que propósito? Para santificar o povo, para separar aqueles que se arrependem e creem, os que se convertem, para santificar o povo por meio do seu sangue. Ele nos santificou pelo sangue, mas essa é a obra do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 2, diz que fomos eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É muito interessante, porque nós não temos nas Escrituras, quando se fala da eleição e dos eleitos, explicações do porquê. Mas nós temos, sim, sempre explicações do para quê. Por que Deus elegeu os cristãos? As razões estão todas nele, o eleitor. Não estão no eleito. Portanto, o porquê não é explicado. O para quê, sim. Com que propósito Deus elegeu? Deus elegeu os cristãos são eleitos para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E isso nos faz lembrar exatamente o que aconteceu quando Deus, depois de libertar o seu povo do cativeiro no Egito, no Monte Sinai, Deus faz uma aliança, um pacto com aquele povo, transformando aquele bando de fugitivos, ex-escravos, em uma nação. Ali nasce o povo de Israel. Ali houve um pacto. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 24, versos de 6 a 8, o seguinte: Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar. Também tomou o livro da aliança, os 10 mandamentos, e o leu diante do povo, que então disse: faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Observem aí, faremos em obediência. Eles não iriam obedecer para que Deus os tirasse do Egito, mas porque Deus os tirou do Egito, os salvou, os libertou, agora Deus entra numa relação pactual com o seu povo. E eles leram as exigências morais e espirituais de Deus, porque era um pacto bilateral. E Moisés leu o livro da aliança. E agora o povo vai assumir o compromisso moral e ético de cumprir a sua parte naquela aliança. Por isso o povo disse: faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas coisas. Observem a sequência: obediência e a aspersão. Moisés pegou o sangue e aspergiu sobre o povo. Pedro está dizendo que os cristãos são eleitos para a obediência e para a aspersão, dizendo que esta eleição foi para que os cristãos entrassem numa relação pactual com Deus. Mas a primeira aliança com Israel foi ratificada, endossada, selada com o sangue de animais. Mas a nova aliança, o Novo Testamento, não. Ele foi endossado, selado e ratificado com o sangue de Jesus Cristo. E esta nova aliança está prometida no Antigo Testamento. Em Jeremias, capítulo 31, está escrito: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu
o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Israel de Deus hoje não é mais a nação de Israel, o Israel étnico, é a igreja. Nesta carta, Pedro atribuirá todos os títulos do povo de Israel para a igreja. Portanto, havia uma promessa de uma nova aliança. Aquela aliança de Êxodo que acabamos de ler foi quebrada e Deus prometeu fazer uma nova aliança. E é justamente isso o que podemos ler em Marcos capítulo 14, versículo de número 24. O Senhor Jesus disse por ocasião da ceia, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Jesus derramou o seu sangue para aspergir sobre aqueles que se arrependerem e crerem. É o sangue da aliança, da nova aliança. E o mesmo raciocínio o apóstolo Paulo faz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, ele diz: do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, ele está se referindo a Jesus, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, a nova aliança foi do sangue de Cristo, selada, ratificada, endossada com o sangue do Filho de Deus, que se encarnou e morreu na cruz para a nossa salvação. Assim, quem são os cristãos? Os cristãos são os eleitos, peregrinos da dispersão, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, a base da eleição, eleitos pela santificação do Espírito, o modo como a eleição eterna se deu na vida de cada cristão. Eleitos com que propósito? Para obedecerem a Jesus Cristo quando ouvirem o Evangelho. A palavra do Senhor, arrependa-se e creia no Evangelho, para obedecer esta ordem primeira e para viver uma vida de obediência a Jesus Cristo. Fomos eleitos para obedecer. A eleição não é para acomodação, não é para que a pessoa diga: eu sou eleito, então eu posso fazer o que eu quiser. A eleição não é para pecar, mas para obedecer e para ser perdoado, purificado, lavado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Que extraordinária carta é a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós acabamos de considerar o prefácio e os cumprimentos, porque Pedro diz: graça e paz vos sejam multiplicados. Muito mais do que um desejo, o verbo tem a força de uma oração, de um desejo diante de Deus, que é uma oração. Ele deseja que a graça, a maravilhosa graça, a eleição é pela graça, não é pelo mérito, porque as razões estão no eleitor, não no eleito. E paz, que é o produto do sangue de Cristo, que desvia de nós a ira de Deus. É a paz também no sentido da paz que excede todo o entendimento. Pedro deseja que tanto a graça quanto a paz de Deus, elas sejam multiplicadas na vida dos eleitos, dos seus destinatários originais e de cada cristão em qualquer parte e época da história da fé. Assim, nós aprendemos que Pedro é o escritor, os eleitos são os destinatários e nós cristãos somos os eleitos, e o apóstolo Pedro tem uma palavra divina para os eleitos, para cada um de nós. Acompanhe essa exposição para que você aprenda verso por verso a preciosa revelação de Deus através da autoridade apostólica de Pedro. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.